Olá! Reciprocidade no tarifaço dos Estados Unidos, aumento da quantidade de deputados, licenciamento ambiental, transporte de animais em aviões, segurança nas escolas. Confira comigo, nesta edição especial do Senado Notícias, algumas das principais aprovações do Senado no primeiro semestre de 2025. Este semestre foi marcado pelo chamado tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre todos os produtos brasileiros. O Senado aprovou o projeto da Lei da Reciprocidade em abril e o texto foi sancionado no mesmo mês, sem vetos. A regulamentação foi feita por decreto do presidente Lula em 15 de julho. O projeto que prevê medidas para o Brasil reagir a barreiras comerciais impostas a produtos brasileiros por outros países. O projeto que uniu governo e oposição está sendo chamado de projeto da reciprocidade, pois ele permite que o governo brasileiro adote medidas proporcionais ao impacto econômico causado por medidas unilaterais de outros países ou blocos. O texto prevê que o governo federal poderá agir para combater decisões unilaterais estrangeiras que violem e prejudiquem acordos comerciais do Brasil, ameacem ou apliquem sobretaxas ou decretem critérios ambientais para produtos brasileiros mais rígidos do que os aplicados para os mesmos produtos nos países importadores. Se a gente aceita aqui uma coisa, nós queremos lá fora também ter esse mesmo instrumento de poder ter o equilíbrio. Não pode ser uma coisa desigual. Então, eu acho que o projeto é um projeto bom e ele realmente traz segurança para que a Camex, o Itamaraty, o MIDIC possam sentar na mesa de igual para igual com todos os países, não só com os Estados Unidos, com a Europa, com o Oriente, enfim, com todos aqueles que o Brasil tem comércio, mais de 160 países no mundo. O Brasil terá um instrumento potente para lidar com barreiras tarifárias que serão apresentadas ao mundo pelo presidente Trump. Acredito que essa medida vai nos proteger e ela tem a amplitude suficiente para a gente fazer a reciprocidade, não olhando os setores que ele tarifou, mas o impacto daquilo que eles exportam para o Brasil se a gente tarifar essas empresas e esses produtos. O que o Brasil ganhará com a aprovação desse projeto são instrumentos legais, caso a diplomacia brasileira não consiga, nas mesas de negociação, resolver os problemas, nós tenhamos os instrumentos legais para fazer a reciprocidade de como for tratado os nossos produtos. Não se trata de uma lei para que nós façamos qualquer tipo de agressão, seja aos Estados Unidos ou qualquer outro país. Não é esse o estilo da diplomacia brasileira e não é essa a nossa tradição na relação internacional. O número de deputados federais deve passar de 513 para 531. O plenário do Senado aprovou um projeto da Câmara que determina o novo número por conta do crescimento populacional de alguns estados. O relator, senador Marcelo Castro, acatou emenda para que o aumento não tenha impacto orçamentário. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em 2023. Esse assunto, ele não é urgente para a sociedade brasileira. Não tem urgência nenhuma. A prioridade do povo brasileiro é outra. É conseguir um caminho para sair, para colocar a cabeça de fora e respirar com tantos impostos. Esse tipo de projeto faz afundar mais ainda. Não é urgência sem causa. O Supremo Tribunal Federal, senador Girão, há um ano aproximadamente, determinou
que o Congresso Nacional deliberasse sobre esta matéria. Com a mudança, que já começa a valer nas eleições do ano que vem, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, mais 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Saia na rua e pergunta à população brasileira se ela quer que aumente os números de deputados. Façam isso. Agora, sobre legislação, que é a nossa competência, se tem 40 anos que a gente não faz isso, vamos fazer para diminuir. Esta matéria, quem tem que deliberar é o Congresso e é importante que o Congresso delibere, porque o ano que vem tem eleições e isso precisa estar um ano antes deliberado. O texto também determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. O aumento do número de deputados federais vai se refletir também no de deputados estaduais. O Brasil tem um parlamentar para 415 mil habitantes. Tirando os Estados Unidos, senador Girão, todos os países que eu pesquisei, do Japão ao México, ao Chile, à Argentina, à França, à Alemanha, à Inglaterra, todos têm uma representação muito maior de deputados do que o Brasil. A única exceção que nós temos é os Estados Unidos, que é um parlamentar para 760 mil habitantes. O relator acatou uma emenda do senador Alessandro Vieira com o objetivo de garantir que o aumento do número de deputados federais não tenha impacto orçamentário. Não haverá um impacto orçamentário de nenhum centavo, porque a emenda do senador Alessandro Vieira veta expressamente e essa emenda foi acatada por mim. O projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi aprovado pelo Senado depois de 4 anos de tramitação. Por causa das mudanças feitas pelos senadores, voltou para exame da Câmara dos Deputados. Vamos conhecer melhor essa proposta. O licenciamento ambiental é necessário para a construção, ampliação ou entrada em operação de qualquer empreendimento que utilize recursos naturais ou possa causar impacto ao meio ambiente. Entre eles estão estradas, portos, aeroportos, indústrias, usinas hidrelétricas e até postos de gasolina. O projeto aprovado simplifica as muitas normas ambientais brasileiras. Existem hoje, acreditem, senadoras e senadores, mais de 27 mil normas ambientais. 27 mil normas ambientais. Essa realidade disfuncional pode ser medida em números. Em 2022, o então Ministério de Infraestrutura listou 5.053 obras paradas em razão de problemas no licenciamento ambiental. Eram rodovias, ferrovias, hidrovias, linhas de transmissão, minerodutos, gasodutos, cabos óticos. Em 2021, tínhamos 52 hidrelétricas interrompidas pelo mesmo motivo e 10 foram simplesmente abandonadas. O projeto foi aprovado nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura com o mesmo relatório, elaborado em conjunto pelos senadores Tereza Cristina e Confúcio Moura. Mas toda a discussão e negociação da matéria não atingiu o consenso. Um dos problemas apontados foi a licença por adesão e compromisso, feita pelo próprio empreendedor para projetos de médio potencial poluidor. Nós estamos falando aqui em médio poluidor para autolicenciamento para tragédias como aconteceu em Mariana. 19 pessoas morreram. O meu estado do Espírito Santo foi atingido. Então, nós vamos autorizar uma LAC, que é um licenciamento ambiental por adesão ou compromisso,
para que a posterior, se os órgãos fiscalizadores tiverem a agilidade, é que vão fazer a pesquisa, mas o dano já vai estar sendo feito ali, naquele contexto. Essa modalidade, ao simplificar excessivamente os procedimentos, corre o risco de abrir brechas perigosas, especialmente em áreas sensíveis e de difícil fiscalização. Claro, Brasília, São Paulo, Minas, nós temos ali uma estrutura, mas nos rincões desse país. E aí, senador Fabiano? Pois é. Vai ser difícil essa fiscalização. Outro problema apontado foi com relação à transferência para os municípios da competência para determinar que tipo de atividade poluidora vai poder operar na região. Isso, com todo respeito, vai ocasionar uma guerra ambiental na busca para aquele município que melhor fizer a adequação de acordo com o interesse daquela iniciativa, daquela atividade ou empreendimento. Um determinado empreendimento no município, se ali o executivo ele tiver maior cautela com a proteção ambiental, ele não vai aderir e vai para outro. Pode abrir espaço, sim, para uma guerra ambiental entre estados e municípios. E ao invés de promover uma regulamentação harmônica, correremos o risco de ver uma corrida por flexibilizações como estratégia para atrair investimentos com os impactos severos e desiguais sobre o nosso meio ambiente. Eu quero dizer para vocês dois, para o senador Contarato, para a senadora Leila, que nós discutimos longamente esses pontos que vocês trouxeram. O senador Confúcio e eu discutimos isso longamente. O PL, ele é flagrantemente inconstitucional ao prover a licença por adesão e compromisso, a LAC, para atividades de médio porte ou potencial poluidor? Não. Eu posso afirmar para vocês que não. Na realidade, a principal razão da atual judicialização é porque nós não tínhamos essa lei que nós estamos aqui votando hoje. E as leis estaduais existentes, elas eram mais abrangentes do que essa lei que aqui hoje nós vamos votar. A outra reclamação, que o PL fomenta essa guerra ambiental entre os estados, ao prever uma lista nacional detalhada das atividades sujeitas a licenciamento. Ao contrário do que se tem propagado, esse projeto não muda nada em relação ao que tem sido feito há 14 anos. Uma das principais emendas aprovadas na votação em plenário cria a licença ambiental especial. Ela será usada em projetos previamente listados pelo governo, que terão prioridade na análise. A emenda foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Conseguimos aprovar um texto de consenso. Um texto que concilia de forma equilibrada a proteção ao meio ambiente, mas também com as demandas de desenvolvimento econômico do nosso país e da população brasileira. Muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5.000 obras travadas, refém da burocracia e de posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, de estradas, de energia, de infraestrutura para viver com o mínimo de dignidade. O Congresso não quer fazer mais leis, quer fazer leis melhores. Novas regras para o transporte de animais de estimação. É o que prevê um projeto aprovado no plenário do Senado que voltou para a análise na Câmara dos Deputados. A futura norma jurídica deve receber o nome de Lei Joca, em homenagem a um cachorro que morreu durante o transporte no porão de uma aeronave.
Em abril do ano passado, Joca embarcaria do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, para morar com o tutor. Mas quando João Fantasini, tutor do Joca, desembarcou, descobriu que a empresa aérea havia enviado o cão para Fortaleza, no Ceará. O trajeto, que seria de até 2h30, durou cerca de 8 horas. João recebeu uma passagem de volta para Guarulhos, onde poderia encontrar o cão. Mas quando chegou lá, recebeu a triste notícia. Joca, que tinha apenas 5 anos, estava morto. Essa história é apenas uma das que incentivaram a apresentação de um projeto de lei para garantir que os animais de estimação possam viajar com seus tutores. Como será feito esse transporte aéreo? Ele pode sim ser na cabine, né? Mas dentro da caixinha. Quem vai regulamentar isso, quem vai dizer isso, é o órgão regulador, que é a ANAC, que vai falar do peso, do tamanho, é isso, para que tenha tanto o bem-estar animal, que fique bem claro isso, e o bem-estar dos passageiros e segurança no voo. A proposta também determina que as companhias publiquem informações atualizadas e completas sobre o serviço e mantenham equipes treinadas e equipamentos específicos para o trabalho. Ele tem que estar com todos os certificados de vacinas, tem que estar acompanhado do seu tutor se ele vai na cabine, e o cão que está no compartimento de carga, ele é monitorado o tempo todo. Em voos longos, a gente prevê inclusive que ele possa, a mobilidade dele, que seja feita, que tenha comida, que tenha água, para voos longos, né? E a companhia será responsabilizada por qualquer dano desse animal. O crédito consignado para trabalhador com carteira assinada foi aprovado pelo Senado em julho e seguiu para a sanção do presidente Lula. A medida provisória tinha sido editada pelo governo em março e no Congresso os parlamentares decidiram incluir trabalhadores de aplicativos entre os que podem pedir empréstimos. A medida provisória permite a contratação de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. O empréstimo pode ser feito pela plataforma Crédito do Trabalhador, que está integrada à carteira de trabalho digital. A MP já está em vigor, mas perderia validade no dia 9 de julho, caso não fosse aprovada. A MP amplia o acesso ao crédito aos trabalhadores formais, microempreendedores individuais, empregados domésticos e trabalhadores rurais. E aqui no Congresso foram incluídos também os motoristas de aplicativo. Inserimos dispositivos relacionados aos trabalhadores de aplicativos de transporte individual ou coleta de entrega ou bens com possibilidade de desconto nos repasses a que tem direito, com garantia para a operação de crédito com limite de 30% na retenção das suas receitas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a plataforma já havia movimentado mais de 14 bilhões de reais em 25 milhões de contratos até o início de junho. Cerca de 63% das operações estavam concentradas em trabalhadores com renda de até 4 salários mínimos. Dados do Banco Central mostram que as taxas médias efetivas de crédito consignado para trabalhadores seletistas é de 3,94% ao mês e 59,1% ao ano. Nós não estamos criando uma modalidade nova, nós estamos modernizando o modo como esse crédito vai ser concedido. O juro do FGTS é 4% ao mês, ao ano. Presidente. E os bancos vão ganhar de 3,5% a 4% ao mês. Então, presidente, eu digo a vocês, eu voto não. É claro que há aí uma injustiça para o trabalhador muito grande. Não sei como resolver isso, porque concordo com o relator também que se não tiver isso, ele vai pagar muito mais juro tomando dinheiro direto do banco. Nisso o relator tem razão. O presidente do Senado decidiu suprimir do texto artigo que tratava de alterações no consignado do INSS. Não veio na medida provisória, ele é uma agressão direta e um ataque direto aos aposentados.
aposentados do Brasil. Esse tema deva ser discutido e aprofundado o debate numa outra oportunidade quando tratarmos da matéria atinente ao INSS. Além de matéria estranha, os dispositivos são inconstitucionais por violarem a iniciativa reservada do Poder Executivo, previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, não sendo juridicamente adequado o estabelecimento dessas novas competências exclusivamente por meio de emenda de iniciativa de parlamentar. Portanto, fica deferido o requerimento 522, de autoria do líder Everton, do PDT. Esta é a decisão da presidência. Outro projeto aprovado no plenário do Senado trata de violência nas escolas. O texto endurece as penas para crimes cometidos no ambiente escolar e foi sancionado em 3 de julho. A violência dentro das escolas vem aumentando nos últimos 10 anos. Em 2013, foram registrados 3.771 casos. Já em 2023, foram 13.117, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Metade das ocorrências envolve violência física. Também em 2023, aconteceram 15 ataques de violência extrema contra escolas, que deixaram 9 mortos e 29 feridos. O aumento do número de homicídios e casos de lesão corporal tem provocado evasão escolar, mas as penas para esses crimes praticados em escolas devem ser maiores. A pena para homicídios passa de 6 a 20 anos de prisão para 12 a 30 anos. No caso de lesão corporal dolosa intencional, a pena atual é de prisão de 3 meses a 1 ano, podendo chegar a 4 ou 12 anos se for seguida de morte. O texto aprovado aumenta a punição de 1 a 2/3. As penas serão ainda maiores se a vítima for pessoa com deficiência ou doença limitante, ou se o autor for parente, tutor, empregador da vítima ou ainda funcionário da instituição de ensino. O projeto também inclui o crime cometido em ambiente escolar no rol de crimes hediondos. Com isso, não haverá a possibilidade de fiança e o início do cumprimento já é em regime fechado. A ampliação de 20% para 30% das cotas raciais em concursos públicos foi aprovada pelo plenário do Senado. O novo percentual também será aplicado aos processos seletivos destinados a preencher vagas temporárias. O texto já foi transformado em lei. O plenário do Senado aprovou a reserva de 30% das vagas em concursos públicos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Hoje, a reserva é de 20% das vagas. A determinação vale para a administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e também nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal por tempo determinado. As cotas serão aplicadas quando houver pelo menos 2 vagas. Os candidatos poderão concorrer nas vagas gerais e também nas vagas reservadas. A lei será revista daqui a 10 anos. A identificação racial será por autodeclaração no momento da inscrição no concurso, mas os editais devem prever uma confirmação complementar, com participação de especialistas e critérios que considerem características regionais. Caso a autodeclaração seja indeferida, o candidato ainda poderá disputar as vagas destinadas à ampla concorrência, a não ser que haja indícios de fraude ou má-fé. Serão chamados os aprovados da ampla concorrência, alternadamente e proporcionalmente entre os candidatos de cotas, de acordo com o número de vagas para cada um. A confirmação complementar existe para fortalecer a credibilidade desta ação afirmativa de inclusão social e reparo histórico. Ademais, a previsão legal deste processo traz segurança jurídica para o certame e
e principalmente para o candidato optante pela reserva de vaga, sendo que este aprimoramento assegurará que o sistema de cotas cumpra o seu propósito. Vai ter uma comissão para ficar claro se uma pessoa é negro ou não é negro, enfim. Então, nesse momento, presidente, fizeram duas pequenas mudanças e que o Humberto Costa repôs por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos. Mais representação feminina nos conselhos de administração de empresas estatais. Um projeto aprovado pelo Senado reserva 30% das vagas nesses conselhos para mulheres. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. Empresas estatais e sociedades de economia mista, como Petrobras e Banco do Brasil, deverão ter pelo menos 30% de participação feminina nos conselhos de administração. Proposta aprovada também determina que parte dessas vagas seja ocupada por mulheres negras ou com deficiência. Esse percentual deverá ser alcançado de forma gradual ao longo de 3 eleições para os cargos. Outras empresas poderão aderir voluntariamente à regra e receber incentivos do governo. A política de cotas será revista em 20 anos e o conselho que infringir as regras será impedido de deliberar sobre qualquer assunto. E eu queria, em homenagem a Vossa Excelência, que Vossa Excelência conduzisse a deliberação dessa matéria na condição de presidente em exercício, já que foi uma luta de Vossa Excelência, junto com a bancada feminina do Senado Federal, senadora Damares, senadora professora Dorinha, senadora Daniela, senadora Eudócia, enfim, todas as senadoras nos últimos meses cobraram desta presidência a possibilidade de nós votarmos este projeto de lei. Agradecer à bancada feminina pelo apoio, agradecer aos coletivos femininos que estiveram conosco nessa empreitada, agradecer a todas as mulheres e também não posso deixar de agradecer, né, senadora Damares, a todos os líderes e senadores, em especial ao nosso presidente, senador Davi Alcolumbre, pela sensibilidade de entender a importância desse projeto. Não vou votar contra. Eu sou contador, sou auditor, sei o que representa conselho de administração e conselho fiscal em qualquer empresa. Qualquer micro e pequena empresa, se não tiver um bom gestor, ela quebra. Nós somos boas, estamos prontas e essa matéria vem fazer justiça. Precisamos ocupar os cargos para ajudar a nação a ser uma nação melhor. Eu peço aos pares que considerem, nós vamos ocupar esses conselhos porque a gente merece, não é favor nenhum. Vocês que estão precisando de nós. Este foi o Senado Notícias Especial sobre o trabalho do Senado no primeiro semestre de 2025. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.